Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre raiz quadrada exata de um número natural. Bom, antes de nós começarmos com os exemplos, com os cálculos, eu vou falar um pouquinho sobre a história de como surgiu a raiz quadrada. A primeira vez que se teve a ideia do símbolo da raiz quadrada foi em 1525, no livro do matemático alemão Christoph Rudolph. Ele utilizou este símbolo aqui para falar, para expressar a raiz quadrada. Acredita-se que este símbolo surgiu da letra R, que significa radix, que em latim significa raiz. Bom, em 1637, um pouco mais tarde, o físico, matemático, filósofo francês René Descartes, ele utilizou este mesmo símbolo, porém ele acrescentou um traço e já se falou sobre a raiz quadrada. Porém, os primeiros a utilizar a raiz quadrada, utilizar as regras para os cálculos de raiz quadrada, para extrair as raízes quadradas, foram os hindus. Agora nós vamos ver alguns exemplos de raiz quadrada exata de um número natural. A raiz, ela é representada pelos seguintes nomes. Nós temos o símbolo, que é o radical. Nós temos o índice, que no caso da raiz quadrada é o 2 que vai aqui, porém ele não precisa aparecer. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, seria o 3 aqui no índice, mas hoje nós estamos trabalhando com raiz quadrada, então no caso nós não precisamos colocar o 2, então é o índice, é um número que indica qual raiz é. O n, que é o número que você vai calcular a raiz, que no caso nós vamos chamar de radicando, e a raiz, que é o resultado aí da raiz quadrada. Neste primeiro exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 9. Então, como que eu resolvo isso? Raiz quadrada de 9. A raiz quadrada, em primeiro lugar, nós devemos saber que ela é a operação inversa da potenciação. Como assim a operação inversa da potenciação? Assim como a adição é a operação inversa da subtração e a subtração é a operação inversa da adição, a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, assim como a potenciação é a operação inversa da raiz quadrada. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9. Para eu resolver, eu vou pensar da seguinte maneira: que número multiplicado por ele mesmo é 9? O 3. Então, por quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, para eu resolver uma raiz quadrada, eu tenho que pensar assim: o resultado da minha raiz quadrada será um número que, multiplicado por ele mesmo, será o valor do radicando. Então, que número multiplicado por ele mesmo é igual a 9? O 3. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Nós podemos ainda representar isso geometricamente. Por exemplo, eu tenho aqui 3 linhas e 3 colunas, formando 9 quadradinhos. Então eu pergunto assim: para formar este quadrado perfeito, qual é o número que eu tenho que ter nas laterais, nos seus lados? Qual a medida? As medidas são iguais. Então, no nosso caso, é o 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, nós podemos representar a raiz quadrada geometricamente. Então, eu tenho 9 quadradinhos, mas qual é a medida de cada lado? 3. Um outro exemplo, raiz quadrada de 25. Então, eu vou pensar assim: que número multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Pronto. Achei o valor da minha raiz quadrada. Vamos ver se isso está correto, fazendo a operação inversa? Sim. Então, a operação inversa da raiz é a potência. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Ok. E representando geometricamente também, eu vou ter aqui, olha,
um quadrado, onde eu tenho 25 quadradinhos, e aí qual deve ser a medida de cada lado desse quadrado para que ele tenha 25 quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, um quadrado onde a área são 25, qual é a medida de cada lado? 5. Raiz quadrada de 25, 5. E aí é que surge a ideia do quadrado perfeito. Então, quais são os números quadrados perfeitos? São os números que você vai calcular a raiz quadrada e o valor será um número natural exato, ou seja, é cálculo exato. Então, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Outros exemplos aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, porque 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2, porque 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 9 é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é o 4, porque 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 36 será o 6, porque 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 49, 7, porque 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 64, 8, porque 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 81 é o 9, porque 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 100 é o 10, porque 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 121, o 11, porque 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 144, 12, porque 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 169, 13, porque 13 vezes 13, 169. E assim por diante, formando os números quadrados perfeitos, que será o quê? Cuja raiz terá um número exato. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada! Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.